Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Boa noite a todos. A felicidade que o meu coração sente nesta noite é radiante e eu creio que vai ser espalhada também para os irmãos. Deus nos preparou este momento e estou feliz. Meu coração jubila de alegria. E eu queria poder compartilhar um texto com a igreja. Se você pode, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo de número 9, versículo 10. Nós vamos ler alguns versos, e enquanto os irmãos procuram, eu quero me fazer grato a Deus pela oportunidade de estar aqui pela primeira vez com os irmãos da Dínamos Brasil, e quero louvar a Deus pela vida do pastor Marciano e sua esposa. Muito obrigado por nos conceder a santa tribuna para pregoarmos a palavra de Deus. E quero que a bênção do Senhor também se estenda pela vida do Gustavo, que foi o canal de bênção. Gustavo que se tornou um amigo nessa caminhada, e que Deus abençoe a ti e a tua casa. Amados, estou acompanhado da minha esposa, a pastora Jéssica Ferreira. Fica de pé, minha filha, por favor. Para o povo lhe conhecer, vira para o povo e dê um tchau aí. Pastora Jéssica é psicanalista, futura psicóloga e também pregadora do Evangelho. Tem sido uma grande ministra, não só em Brasília, mas em muitos estados do Brasil. E a promessa é que também ande comigo por muitos países do mundo. E ela está aqui para nos prestigiar com a sua beleza, mas os irmãos só podem olhar, amém? Porque já está selado em cartório. Não é não, doutor Sérgio? Levante a mão aí. Já está selado em cartório, então os irmãos reparem somente. Vilane, fique de pé. Vilane é uma amiga que Deus me deu. Costumo dizer, pastor Marciano, que ela é minha assessora aqui no Ceará. Toda a minha agenda passa na mão dela e depois que eu fico sabendo. E ela costuma botar pesado. Mulher de Deus. Eu estou com muitos conhecidos aqui, pessoas que eu amo, que estão no meu coração. Se eu for citar o nome de todos, a gente perde o tempo da palavra. Mas que você possa ser abençoado, Berço, doutor Sérgio, Nalda, seu esposo, todos que aqui estão, aqueles que eu conheço, aqueles que eu ainda vou conhecer, Deus te abençoe com toda a sorte de bênção. No decorrer da mensagem eu vou mencionando os irmãos e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo de número 9, versículo 10. A igreja que encontra, por favor, diga amém. Amém. Olha o que diz o texto. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinha feito. E tomando-os consigo, retirou-se em particular para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo a multidão, os seguiu e ele os recebeu. E falava-lhes do reino de Deus e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar. Então chegando-se ele, os 12, diga por favor, os 12. Disseram-lhe, despede a multidão para que indo aos lugares e aldeias em redor se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Versículo 13, mas ele lhes disse, dai-lhes vós de comer. E eles disseram, não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo esse povo, porquanto estava ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos, fazei-os assentar em ranchos de 50 em 50, e assim o fizeram, fazendo-os assentar todos. E tomando os 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu, e deu aos seus discípulos para os porem diante da multidão. Levantou ao céu, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou 12 cestos cheios. Diga 12 cestos cheios. Glória a Deus. Meus irmãos, quem me ouve, Marcelo, levante a mão aqui. Lindão de Jesus. Ele pagou a dívida agora, pastor? Está pago? Está paga a dívida, Marcelo. Deus abençoe você e a Camila.
em nome de Jesus. Quem me ouve, diga amém. Eu careço da sua atenção por alguns instantes. Eu prometo que chegaremos aonde o Espírito de Deus confia essa mensagem. Quando Jesus, ele vai começar o seu ministério, logo na visão de Lucas, que é uma visão investigativa e faz parte dos evangelhos sinópticos, que quer dizer semelhantes ou parecidos, a Bíblia vai dizer que ele começa a escolher os seus primeiros discípulos. A palavra na epígrafe do capítulo 5 do Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, é os primeiros discípulos. Jesus não escolheu a multidão, Jesus escolheu discípulos. Entenda que há uma grande diferença de seguidor e de discípulo. Discípulo é todo aquele que é discipulado, segue mandamentos e instruções. Seguidor, multidão, está em uma classe de pessoas que está mais interessado naquilo que Jesus possa lhe oferecer. Repito para ficar gravado: discípulo é diferente de multidão. Multidão e seguidores está baseado em uma classe de pessoas que está mais interessado naquilo que Jesus pode oferecer. Discípulo não. Discípulo é aquele que segue. Discípulo é aquele que aprende. Discípulo é aquele que futuramente se tornará um sucessor. Logo nos primórdios da história do primeiro mundo, não era o Senhor ou o mestre que escolhia os seus discípulos, mas era os seus discípulos que escolhiam os seus mestres. Você vai ver que em toda a classe do Sinédrio e dos saduceus, havia homens que escolhiam os seus mestres. O próprio Paulo escolheu a Gamaliel. Muitos homens na história judaica escolhiam os seus mestres e não os seus mestres escolhiam os seus discípulos. Se alguém acreditasse na ressurreição, andaria com os fariseus. Se alguém não acreditasse na ressurreição, andaria com os saduceus. Se alguém quisesse algo mais pautado na lei e na Torá, eles andariam com os escribas. Então, os discípulos escolhiam os seus mestres. Mas nós vemos na Bíblia que não é os discípulos que escolhem, mas é Jesus que os escolhe, sabendo assim quem é quem, sabendo assim cada nome, sabendo assim cada capacidade, seja essa visual, seja essa oitiva, ou seja essa falácia e também de estatura. Jesus sabia cada bancarrota dos seus discípulos, mas mesmo assim os escolhe. O capítulo 5 vai dizer que Jesus escolhe pescadores. Pastor Gessé, para o ramo da pregação, para o ramo do evangelho, porque Jesus escolhe pescador, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele quer levantar pastores, pregadores e está escolhendo o pescador. Porque Jesus, ele não te escolhe pelo teu momento atual. Jesus escolhe pelo propósito futuro que ele vê. Jesus não te escolhe pelo aquilo que você sabe no dia de hoje. Jesus te escolhe pelo aquilo que ele vai te ensinar no dia de amanhã. Jesus não te escolhe pelas tuas faculdades de hoje. Jesus te escolhe pelas faculdades que ele te dará no dia de amanhã. Então está mais baseado em propósito futuro do que naquilo que você sabe no presente. Jesus escolheu pescadores. E o interessante é que esses primeiros discípulos, que é André e o seu irmão Pedro, é escolhido em um dia de dificuldade. Dia esse que não pescaram nada, estão decepcionados, pastor Marciano, estão pensando em desistir, Marcelo, estão quase indo embora. Só que o Jesus que está sendo guiado pela multidão, o Jesus que está vindo seguindo por uma grande multidão, ele vê esses homens lavando as suas redes e logo decide pregar para a multidão de dentro do barco. Jesus entrou no barco de Pedro sem pedir a opinião. Oh glória, repito, Jesus entrou no barco de Pedro sem pedir a opinião de Pedro, se podia ou se não podia. E ainda diz assim, é o seguinte, meu querido, eu quero que você afaste um pouquinho de tiro de pedra, que eu possa falar com a multidão daqui. Eu fico no barco pregando e a multidão fica daí ouvindo. Imagino eu que Pedro olha para aquele moço e pensa assim, como pode? Não viu que eu estou decepcionado? Não
não viu que eu estou triste, não viu que eu já estou lavando as redes, e ainda pega meu barco para pregar para esse povo, ainda prega meu barco para falar com essa multidão, mas mesmo assim Pedro permite. Pastor, por que Jesus, ele entra no barco e não pede opinião? É porque um capítulo antes, Jesus já tinha entrado na casa de Simão Pedro. Alguém disse assim: ei, tem uma mulher morrendo de febre dentro da casa, e eu preciso que essa mulher seja curada. Que é a mulher sogra de Pedro, e essa mulher precisa de uma cura. Vamos chamar quem? O Nazareno, aquele que cura. Quando chamaram o Nazareno entrou na casa de Pedro, e quando ele entra na casa, é o lugar de maior intimidade do homem e da mulher. Quando ele entra na casa, ele entra em todos os outros ambientes da sua vida. Se ele entrou na casa, ele vai entrar no barco, ele vai entrar na empresa, ele vai entrar na faculdade, ele vai entrar no carro. Estou sentindo Jesus. Se tiver mão, levanta e abre a boca para dar glória. Se ele entrou na casa primeiro, não vai ser o barco que ele vai pedir por favor. Um dia que Jesus entrou na casa da tua intimidade, o barco também vai ser lugar dele fazer coisa grande. Vou entrar, Pedro. Já curei a tua sogra, agora preciso te curar. Perceba que a pregação que está sendo direcionada para a multidão está chegando primeiro no ouvido de Pedro. Porque a intenção de Jesus neste momento não é pregar ou apregoar a multidão, mas é gerar fé em Pedro. E quando Jesus termina de pregar, ele fala: agora vamos ao mar alto. E indo ao mar alto, Pedro quer fazer um questionamento. Ei, você quer fazer o que lá? Nós vamos pescar? Não. Mas eu já pesquei a noite toda, isso aí não vai dar certo não. Não, nós vamos pescar. E detalhe, jogue a rede em outro lado. E aí Pedro falou: Senhor, tendo pescado a noite toda, nada apanhamos. Gustavo, isso aqui é só para você dar glória para Jesus. Por que Deus não faz milagres sem antes pregar a palavra? Porque todo milagre sem a base da palavra é um milagre emocionado. Agora, todo milagre que vem depois de uma palavra liberada, isso aí é poder de Deus. Olha o que Pedro vai dizer: pesquei a noite toda, mas não apanhei nada, mas mediante a tua palavra eu lançarei a rede. Oh glória, é Jesus dizendo: por isso eu preguei primeiro, por isso eu falei do reino primeiro, porque do jeito que tu estava, se eu fizesse milagre, tu não ia acreditar, mas como tu recebeu primeiro a palavra, agora recebe os peixes. Oh glória, levante as mãos aos céus. Depois dessa palavra vai ter peixe na tua mesa, vai ter providência na tua casa. Depois dessa palavra vai ter milagre lá. Se tem alguém aqui que recebe a palavra, levante as mãos, abre a boca de profeta e dá glória para Jesus. Mediante a tua palavra eu lançarei a... Olha que coisa interessante, tu libera a palavra, mas quem lança a rede sou eu. Tu lança a palavra, mas quem vai ter que voltar a pescar sou eu. É Deus dizendo: Marcelo, a palavra já está liberada, lança a rede. A palavra já está liberada, assina os documentos. A palavra já está liberada, toma posse. A palavra já está liberada, caminha, oh glória. A palavra já está liberada. Deus disse, se Ele disse, vai acontecer, doutor Sérgio. Deus está dizendo para alguém: a palavra já está liberada, agora a atitude é sua, a atitude é minha. Crie atitude perante a presença de Jesus. Milagre feito. E nem é a pregação que eu quero pregar. Milagre feito. Jesus desce do barco. Quando Jesus desce do barco, Jesus vai caminhando pela praia e Pedro fica um pouco indeciso. Rapaz, aqui tem peixe para pagar as contas. Mas aquele cara que pregou foi uma mensagem tão boa. Aqui tem peixe para eu me tornar um grande empresário. Mas ô mensagem boa desse Nazareno. Aqui tem peixe para eu vender para toda a Galileia, mas aquela mensagem não sai do meu coração. Aí ele corre atrás de Jesus e diz assim: Jesus, eu não sou digno de desatar tuas sandálias, rapaz, eu sou pecador, não sou digno de andar contigo. Se ajoelha no chão. Por quê? Pedro entendeu: se eu fico com peixe, uma hora o peixe acaba, mas se eu fico com Nazareno,
Oremaia, segue a balaia sobre. Tem uma graça de Jesus aqui, quem pode dar glória para Ele? Se eu ficar com peixe, uma hora o peixe acaba. Se eu ficar com milagre, uma hora o milagre acaba. Mas se eu vou atrás do dono do milagre, todo dia tem peixe, tem pão, tem providência. Oh, aleluia! Olha Jesus escolhendo o seu discípulo. O discípulo que Jesus vai escolher, Jesus não escolhe falando outra coisa no seu propósito. Vou te transformar em um pescador de homens. Jesus não disse abandona o barco. Jesus não disse abandona o peixe. Jesus não disse abandona a família. Jesus não disse abandona o emprego. Jesus não disse abandona o bairro, abandona a igreja. Jesus só disse, vou te transformar. Vou te transformar. Quem decide largar o barco, a pescaria e os peixes é Pedro. Porque a palavra é, vou te transformar. Se quiser, pega. Se não quiser, continua na mesma vida. Oh glória, Jesus não vai obrigar ninguém a largar nada, Ele só vai liberar a palavra. Oh glória, é mentira do diabo quando alguém te diz deixa isso, deixa aquilo. Jesus não diz isso. Jesus disse vou fazer, vou transformar, vou curar, vou salvar, vou libertar. Se quiser largar, larga, mas a palavra está liberada, vou te transformar. Aí ele passa. Pedro ouve a palavra e a decisão de largar é dele. Ele não está, irmão, fazendo uma decisão emocionada. Ele viu Jesus multiplicar. Se ele viu Jesus multiplicar, a decisão é mais que certa. Por quê? Eu estou deixando o peixe, eu estou deixando o barco, eu estou deixando tudo para trás, mas com ele não me falta peixe, não me falta barco. Ele segue. O capítulo continua dizendo sobre algumas curas, mas eu estou aqui para dizer sobre os discípulos. E logo à frente, a Bíblia vai dizer que Jesus escolhe outro, e este outro está em uma coletoria de impostos. Este homem é Levi, futuramente chamado de Mateus. Só que todos que olham para a escolha de Jesus, está pensando que Jesus não sabe o que está fazendo. Jesus tem judeu autêntico para o senhor escolher. Isso aí é um cão morto, por quê? Porque sendo judeu e tendo sociedade com Roma, é um traidor, não pode andar conosco, e aí é onde você se engana. Quem escolhe é Ele, quem decide é Ele, quem sabe é Ele, oh glória. Ele escolhe quem Ele quer na hora que Ele quer. Quem sou eu e você para colocar barreira na porta da graça? Graça quer dizer favor imerecido. Se Mateus não pode, Pedro também não pode. Por quê? Não é porque Pedro é melhor que Mateus. Ninguém aqui é merecedor, é favor imerecido. A graça é dele, Ele dá para quem Ele quer. Não coloque barreira na porta que Jesus abriu. Não coloque barreira na porta que Jesus deixou aberta. Ele quer escolher Mateus, deixa Mateus vir, porque Mateus sabe o tamanho dessa escolha. A gente tem a tendência de olhar para Mateus, que tem um passado um pouco obscuro, e querer dizer, Mateus pode até congregar comigo, mas com ele eu não falo. Bandido. É ou não é? Mateus pode até congregar comigo, mas com ele eu não faço grupo de oração. Se for para pegar na minha mão, Mateus, eu pulo a pessoa, mas não pego na tua mão. Está andando comigo, mas não faz parte de mim. Aí Jesus está olhando para você e está dizendo, te escolhi. E no dia que eu te escolhi, tu estava feliz. E Mateus, no dia que eu escolhi ele, ele fez festa. Sabe qual é o problema de rejeitar Mateus? É que Mateus sabe o pecado que carrega. Enquanto alguns se acham santo demais, Mateus se acha imerecedor da graça. E quando Jesus escolheu Mateus, Mateus largou tudo e falou, vou fazer festa porque isso aqui não é todo dia que acontece.
Pega na mão de alguém que está do teu lado, por favor. Jesus está nessa casa. Diga para ele: o teu passado passou. Diga: o teu passado foi lançado no mar de esquecimento. Agora o que importa é o futuro, e o futuro com Jesus. Ei, eu vou profetizar para quem vem da glória: nós vamos andar de mão dada até a Nova Jerusalém. Aqui ninguém vai rejeitar Mateus. Mateus é aceito na casa de Deus. Dá glória para Jesus quem veio, dá glória para Jesus. Jesus vai continuar escolhendo os seus discípulos até o ponto do capítulo de número 6, falar sobre a escolha dos 12. E a escolha dos 12 está toda baseada a partir do verso 14 do capítulo 6. Quando Jesus escolhe os seus discípulos, você vai observar uma qualidade em ser discípulo: receber ensinamento, independente da situação. Porque o verdadeiro discípulo, ele entende que o discipulado é mais importante do que o milagre. Vou repetir. Ser discípulo é ser ensinado, discipulado, independente da situação. Porque ser discípulo é mais importante. Ser discipulado é mais importante do que receber o milagre. Multidão quer milagre, discípulo quer instrução. Multidão quer favor, discípulo quer ensinamento. Multidão quer porta aberta, discípulo quer eternidade. Multidão quer desejo da carne, discípulo quer os dons do Espírito. Multidão quer aquilo que satisfaz a barriga, discípulo quer andar com Ele porque Ele tem a presença. Então mais vale uma palavra que vai servir para o meu futuro do que uma condição que possa suprir o meu momento. Jesus não deixou os seus discípulos órfãos de ensinamento. Lá vai, estou aqui, vou pregar. A bancarrota deste século são pastores que querem fazer seguidores e não querem fazer discípulos. Mas Deus me trouxe aqui como uma voz profética. Eu estou levantando uma geração de homem de Deus que vai fazer discípulos, vão fazer enviados, vão fazer pastores segundo o meu coração, diz o Senhor da palavra. Sinto a autoridade de Deus aqui. Não existe mais espaço para seguidores. Jesus quer levantar discípulos. Discípulos. Pessoas instruídas. Pessoas capacitadas. Porque o discípulo deixa o barco e o peixe e se apega ao ministério. O discípulo deixa a coletoria que dá muito dinheiro e se apega ao chamado, glória. Jesus está fazendo discípulo aqui nessa noite. A quinta-feira vai virar quinta profética, sabe por quê? Porque hoje eu profetizo que tu vai parar de ser seguidor e vai se transformar em discípulo de Jesus, quem recebe. Ser seguidor é muito fácil. Postou o que eu quero, eu fico. Não postou, eu deixo de seguir. Ser seguidor é muito fácil. Postou o que eu quero, eu curto. Não postou, eu bloqueio. Agora, discípulo, a palavra é boa, eu fico. A palavra é ruim, eu fico também. Oh, glória. A palavra é fácil, eu gosto. A palavra é dura, eu falo, eu preciso. Ser discípulo não tem como abandonar. Quem me chamou foi Ele, eu vou continuar caminhando. Quem me chamou foi Ele, eu vou continuar. Não há possibilidade para discípulo abandonar o seu chamado. Essa palavra age no meu coração durante essa semana. E o Senhor falou, tem hora, tem endereço para ser ministrada. E aprove Deus eu estar com os irmãos. Porque a geração de seguidores, uma hora para, mas os discípulos permanecem. Quando os discípulos são instruídos, a Bíblia é bem enfática em dizer que o Senhor
convocou os seus 12. Irmão, vou começar a pregar já já, diga amém. O Senhor convocou os seus 12. Ele não convocou a multidão, ele convocou os seus. Ele convocou quem? Os discípulos. Ele não chamou a multidão. A multidão vem, recebe, vai abençoada, vai para casa. Agora o discípulo é até mais tarde. Só 2 pegou, não é possível. A cadeira acolchoada é boa só para a multidão. O discípulo carrega ela. Ô, glória, estou sentindo Jesus aqui, Marcelo, não sei porquê. A multidão, a água é gelada, o discípulo põe ela para gelar. Ô, glória. A multidão passa e faz história. O discípulo, olha se está tudo certo, porque ele está para fazer o organismo funcionar. Agora pega essa. Mas quando chega a instrução, Jesus chama os... Ô, glória. Os discípulos. E ele, irmão, é difícil ser discípulo? É. Não é fácil. Todo mundo sai na foto e o discípulo está assim, ó, todo desmantelado. Porque ele está trabalhando. A galera sai na foto bonitão, cheiroso. E o discípulo, ele está entregando água para o marciano. A multidão está todo com o discípulo com o cabelo assanhado, porque está correndo para fazer alguma coisa para o pregador. Mas na hora que Jesus chama os discípulos para o particular, só recebe quem tem glória na boca. Convocando os seus 12, Deus lhe autoridade. Vou repetir. Convocando os seus 12, deu autoridade e poder sobre demônios para curar enfermidades. Enviou para pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Oh, glória! Quem pode levantar a mão? É difícil, mas Deus te deu poder. É difícil, mas Ele te deu autoridade. É difícil, mas se levantar demônio, o discípulo expulsa. Se tiver enfermidade, ela vai ter que ir embora. Está complicado, mas discípulo recebeu autoridade. Orabaia sé. Você tem autoridade. Quem quer essa autoridade? Abre a boca para dar glória. Quem quer autoridade? Tem autoridade. Tá gravando essa mensagem, macho? Tá? Ô, glória. Tem que ficar gravada, porque senão depois, né? Tem mensagem que eu preguei uma vez só na vida, diga amém. Aí não gravaram, diga misericórdia. Nunca mais eu lembrei. Você pode ter um esboço, mas nunca você vai ter uma mensagem. Porque o esboço pode ser o mesmo, mas a mensagem sempre vai ser diferente. É complicado fazer trabalho de discípulo, mas na hora da intimidade ele dá poder e autoridade. Agora, vou começar a pregar, diga amém. Comecei agora, cheguei no texto. Quando ele dá poder e autoridade, ele dá uma ordem: nada leva. Como assim? Não leva para o caminho cajado, não leva alforge, não leva pão, não leva dinheiro, nem qualquer de vós tenha 2 túnicas. E em qualquer casa que entrardes, fica ali, e de lá saireis. E se qualquer cidade vos receberem, saindo-vos dali, se não receberem, saindo-vos dali, sacode o pó de vossos pés em testemunho contra elas. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho, fazendo curas por toda parte. Diga amém. Quando eles terminam o trabalho, você vai entender. E eles regressam. O versículo 10, ora lido, diz: e regressando os apóstolos, porque antes de receber poder e autoridade, está na Bíblia, eles não são chamados de apóstolos. A etimologia da palavra apóstolo quer dizer enviado, aquele que vai à frente, desbravador. Eles só são chamados de apóstolo na regressão, mas quando eles, antes deles receber poder e autoridade, eles são de... Atos capítulo 1, você lembra? Que ele falou assim: permanecer em Jerusalém até que do alto céu seja revestido de poder, só então poderão ser minhas testemunhas. Ele está falando sem poder e sem autoridade não fala no meu nome.
Porque para falar em meu nome tem que ter poder e autoridade. Então se não tem poder, fica em Jerusalém até receber poder do céu. Então antes do poder e da autoridade, eles são discípulos. Recebeu o poder, recebeu a autoridade, foram enviados, são chamados apóstolos. Se preocupe por aí não, tem muita gente que tem nome de apóstolo, só não tem poder e nem autoridade. E nem muito menos foram enviados. Mas isso é para outro dia. Quando eles regressam, contaram tudo o que tinha feito. Contaram tudo o que tinha feito. E tomando-os consigo, retirou. Primeiro eles regressam, dá o relatório para Jesus. Deu o relatório para Jesus. Tomando-os consigo, retirou em particular para um lugar deserto. Jesus já sabe o que ele vai fazer. E ele está preparando os seus discípulos. Foi boa a viagem? Foi. Expulsou demônio? Expulsamos. Curou os enfermos? Curamos. Pois bem, foram abençoados? Vem cá. Que agora a conversa é outra. Vamos para o deserto. Chegando no deserto, Jesus lhe falava do reino de Deus. Sarava os que necessitavam. Agora, olha o problema da nossa geração. Jesus está trabalhando, está falando do reino, está curando os necessitados, e eles estão empolgados. E aí ele chega até Jesus, depois que o dia já estava declinando, estava terminando, e chegando os 12, não foi só um não, foi os 12. Eles fizeram uma reunião, perceberam uma bancarrota, um problema, Berço, eles perceberam. E aí falou assim, vamos lá pegar ele agora. Jesus, eu sei que o Senhor está curando aí, o Senhor está salvando, está libertando. A gente tem um problema para lhe contar, que a gente percebeu. É o seguinte, eles não têm comida. Quem é que não tem comida? A multidão que veio te seguindo aí, quando o Senhor veio caminhando para o deserto. Eles não têm não? Então dá vocês comida para eles. Como assim? Uma geração que cobra muita resposta tem que ser resposta para alguma coisa. Porque tem muita gente cobrando, percebendo a bancarrota, a necessidade, o problema, só não quer resolvê-lo. Trazer o problema à tona é fácil, eu quero ver responder o problema, solucionar o problema. Se vocês perceberam, então dão vocês comida a eles. Se eu tivesse lá, o Nazareno, Ferreira aqui, deixa eu falar uma coisinha. Não é muita coisa não, mas eu vou falar uma coisa aqui, né? Não me fulmina agora, tá? Não me tira Nova Jerusalém. É rápido que eu vou dizer. Mas o Senhor não disse que não era para levar nada, nem pão, nem espada, nem bolsa. Foi o Senhor que disse. Você acha que eu não pergunto o Espírito Santo essas coisas? Sou leitor da palavra, rapaz. Eles percebem o problema, vem para quem pode responder. Ei, eles não têm comida. Aí Jesus devolve, dá vocês de comer para eles. Se eu tivesse no mesmo, porque esses discípulos aqui são muito acanhados, mas eu seria o primeiro. É o seguinte, foi o Senhor que disse para não levar nada. Aí o Espírito Santo falou no meu coração. Não levar nada, mas não estava proibido de ser abençoado no meio do caminho. Jesus, pastor Marciano, disse para não levar nada, mas não proibiu de não receber nada. O problema desses discípulos é que fizeram muita coisa, só não reservaram nada. A bênção que Jesus derrama sobre a vida do homem tem que ser compartilhada. O problema é que eles foram para muitos lugares, foram muito abençoados, mas as bolsas agora estão vazias. E detalhe, esse milagre é composto nos 4 evangelhos. Este mesmo milagre é composto em Marcos 6, João 6, Mateus 14. E nenhum deles fala como Lucas, porque os outros diz que os 5 pães e 2 peixinhos veio da multidão e não dos discípulos. Então os discípulos perceberam o problema, mas não tinha nada. Tem alguma coisa errada em ir, tem alguma coisa errada em fazer e voltar sem nada para oferecer. Pastor, o senhor está dizendo
que é obrigação do discípulo ter algo? Sim, porque quem percebe a necessidade tem que preencher a mesma. Jesus não percebeu necessidade de ninguém. Está sentindo a necessidade deles? Então preencha vocês. Jesus não percebeu que ninguém estava com fome. Jesus continuou curando, falando sobre o reino. Agora, quem percebeu a necessidade tinha que estar apto para suprir essa necessidade. Mas por quê? Porque Jesus está pregando o reino, está curando os enfermos, mas os discípulos estão preocupados com as necessidades físicas e carnais. Já que vocês estão preocupados com essas necessidades, estejam com a bolsa cheia. Vai apertar, diga glória a Deus. Não foi Jesus que percebeu. Quem percebeu foi os discípulos. Existe uma geração que está procurando resposta, mas não é resposta para nada. Existe uma geração que está procurando solução, mas não é solução para nada. E não diga você que nessa caminhada com Jesus você não tem nada para oferecer. Não diga você que você não tem um aperto de mão, um abraço, um pão ou um peixe para oferecer para alguém. Oh glória, eu sou nascido e criado no evangelho e sou casado com uma mulher que é mais doida do que eu. Vira e mexe, eu chego em casa, abro a porta, ela está com um monte de sacola lá. E eu falo, eita, chegou a providência. Ela fala, não, é nós que estamos indo levar a providência. Eu falo, que negócio é esse? Quem vive da fé aqui é a gente, quem tem que chegar aqui são eles para nós. Ela fala, não, esvaziei os armários. Jesus falou, vai na casa de ciclano e abençoa. Tem que sair dos discípulos. Quem percebe a necessidade tem que preencher a mesma. Jesus já falou, não leve nada, porque quando eu usar vocês, a bênção vai ser grande. Eu estou já evitando de vocês carregar peso. Vocês não precisam levar nada, porque eu vou suprir em tudo aonde vocês estiverem. Não vai faltar nada. Mas na hora que precisa, pastora, eles não têm um pão e não têm um peixe. Da onde é que vem esses 5 pães e esses 2 peixes? De um menino. Ninguém sabe o nome, ninguém sabe a igreja, quem é o pastor desse menino. De onde é que veio esse menino? Quem é o pastor desse menino? Qual é o Instagram dele para a gente seguir? Não tem. E o YouTube dele? Não tem. Não tem rede social, menino. Mas eu tenho um pão e tenho um peixe. Porque vocês tudo tem nome de apóstolo, mas eu tenho um pão e tenho um peixe. Levante as mãos aos céus. Não é sobre ter título de apóstolo, não é sobre ter título de pastor, é sobre carregar na aljava pão e peixe. Quem é que vai carregar nessa noite? Quem é que vai carregar nessa noite? Deus tem pão e peixe para você. Está lá o menino, ninguém conhece, não sabe de onde veio, mas tem pão e tem. Eu me envergonho de uma geração que serve o Deus do ouro e da prata e não tem pão e não tem peixe para entregar. Estão no deserto, porque Jesus sabia o que ia fazer. Estão num ambiente de escassez, e o pastor já disse aqui, não é o ambiente que te muda, mas é você que muda o ambiente. Mas se no deserto está tendo cura, pregação, milagre, libertação, tem que ter pão e tem que ter peixe. Mas de quem a gente espera? De quem está colado com ele, de quem está junto com ele. É porque ele multiplica peixe, ele faz peixe sair da água e entrar na rede de Pedro. Esse cara tem que andar com pão e com peixe, mas eles não têm e ainda cobra de Jesus. Ei, não cobre de ninguém aquilo que você ainda não preencheu na sua vida. Eu não sou, imagina um menino, eu não sou o pregador, não sou o apóstolo, não ando com o senhor, mas está precisando aí, eu tenho aqui 5 pães. Deus te abençoe, amado. Lá vai Jesus. Tem o quê? 5 pães e 2 peixinhos. Irmão, se tu não pegar isso aqui, a coisa está séria. Não vai virar vigília não, mas eu quero profetizar.
Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixinhos e entregou? Não. Ele levanta o céu e dá graças. Olha o segredo do milagre. Olha o segredo do milagre. Jesus é pouco, mas tem, graças a Deus. Jesus é pouco, mas não faltou, graças a Deus. Jesus, mas o que é isso perante a multidão? Mas tem, graças a Deus. Pegue na mão de alguém e diga: gratidão gera multiplicação. Diga gratidão gera multiplicação. Ei, vou profetizar para quem tem mão para levantar: ser fiel no pouco, que no muito Ele vai te colocar. Estou profetizando para quem veio: ser fiel no pouco, que no muito Ele vai te colocar. Não é sobre ter muito, mas é sobre ter pouco e dar graças ao Senhor. Uracamando que lácia. Jesus está falando: eu vou mudar o teu quadro quando você agradecer. Ei, Beckson, pega na mão do Jefferson aí, pega na mão do Jefferson, pega na mão do Jefferson. Enquanto eu estou pregando aqui, Jefferson, Deus fala com a minha alma. E Ele diz assim: te prepara, porque estou colocando tudo no lugar. Uramando kebinau aser. Daqui para frente tu vai ver a minha mão estendida sobre a tua vida. O diabo tentou bagunçar, o diabo tentou colocar desordem, o diabo tentou fazer uma gazarra, mas eu, Senhor, estou colocando tudo no lugar. E digo para ti: hoje é a noite de eu trazer multiplicação sobre a tua vida. Porque eu trago de longe e coloco na tua mão. Eu trago de longe e coloco na tua casa. Eu trago de longe e faço acontecer. Só me agradeça, diz o Senhor. Quem veio para dar glória para Jesus, abre a boca para adorar. Ele levanta e agradece. Agradece. E aí, pastor, ele picota bem pequenininho para dar por 5 mil. Ô, fé medíocre. É só uma lasquinha, uma escama para cá. É muita gente. Picota. Ei, Pedro, vem cá. Só uma lasquinha, viu? Vem cá, André. Só uma lasquinha. Tu é doido, é? Não dá 2 lasquinhas, não. 2 lasquinhas, tu acabou. Aí tu me lasca. Uma lasquinha, macho. De pão, peixe, tu dá só um pedacinho do rabo. Conversa é essa de fé medíocre? Ele dá graças e vai para a multidão? Não, vai para os discípulos. Vem cá os 12. Pega pão, pega peixe, pega pão, pega peixe, pega pão, pega peixe, pega pão, pega peixe. E aí depois, agora vocês vão para a multidão. Por quê? Porque primeiro eu preencho os meus discípulos, depois eu preencho a multidão. Pega pão, pega peixe, pega pão, pega peixe, pega pão, pega... E Senhor, como é que vai ser? Pode dar à vontade, que aqui não tem regra. A bênção é sem medida. Senhor, mas a multidão pode dar de 2, de 4, de 6. Vai pegando e vai distribuindo. Aí lá vai, tira do cesto. E do nada, Gustavo, olha pro cesto. Quem foi que colocou mais aqui dentro? Peraí, tira. Quem foi que colocou mais aqui dentro? Ei, tá multiplicando. Então dá mais. Quanto mais distribui, mais aparece. O poder da multiplicação está em distribuir, está em compartilhar. Se querer só para si vai parar, mas se entregar para o irmão, te prepara para viver milagre. Sai da mão de Jesus para o discípulo e dos discípulos para a mão da multidão. Imagina só, os discípulos tudo envergonhados. E o menino? E aí, meus peixes? E os meus pão? Tá aí, tá, Pedrão? Aí Pedro distribuindo, aí moleque atrevido. E distribuindo. E vai no cesto. Ei, André, tem gente colocando pão e peixe aqui? Tem nada, macho, eu tô tirando. Eu vou ficar de olho. Tira, André. Ele tira. Tira, André. Ele tira. E por que não acaba? Porque quanto mais nós tira, mais Deus coloca. Ou se alguém tivesse aqui para dar glória comigo. Uma vez falou assim: pastor Jessé, por que o senhor compartilha a palavra com o pessoal? Depois eles vão pregar mais do que o senhor. Eu falei: meu filho, tomara que prega mesmo. Mas quanto mais eu compartilho, mais Deus me dá.
Oh glória, mediocridade em querer só para si. O que Deus me deu é para ser espalhado para vocês, para abençoar vocês. Levante as mãos. Deus te entregou algo precioso. Está na hora de compartilhar. Sai da mão de Jesus por discípulo e sai dos discípulos para a multidão. Você tem para compartilhar. Oh glória. Cadê aquele rapaz que estava bem aqui no violão? Ou no teclado, não sei. Corre aqui alguém. Corre ali, vai ali meu filho, fazer um ló. Sabe o ló? Se tu não sabe o ló, tu faz um sol, tá? Faz um sol, alguma coisa aí. Irmão, você conhece milagre quando a Bíblia dá números. 5 pães e 2 peixes. Diga 5 pães e 2 peixes. Agora fala 5.000 homens. Vai dar certo. Só dá certo quando a gente coloca primeiro na mão de Deus. A conta não fecha. A conta lá em casa, Marcelo, nunca fechou. Mas tem uns dias que eu entro no quarto em secreto, sabe? Aquele quarto que só a gente e Jesus conhece. Fecha a porta e fala assim: está na tua mão, Jesus. Obrigado porque hoje tem. Aí depois eu vou distribuindo por discípulos. Maria, Pedro, Heloísa e a minha esposa, é a que mais come. Vamos aí, querida. A conta nunca vai fechar. Mas o segredo está em colocar primeiro na mão de Jesus. Olha a sequência. Sai da mão do menino. Por que não sai da mão dos discípulos? Porque o que vai acontecer aqui sai do menor da casa. Tem muita gente que tem só título, mas tem alguém que tem propósito. Tem alguém que só tem cargo, mas tem alguém que tem missão. Tem alguém que tem cadeira, mas tem alguém que tem palavra. Da mão do menino vai para a mão de Jesus. Da mão de Jesus vai para a mão de Deus. Da mão de Deus vai para a mão dos discípulos. Da mão dos discípulos vai para a mão da multidão. E depois da multidão ainda sobra 12 cestos cheios. Pastor, por quê? Porque nunca mais discípulo vai andar de cesto vazio. O número 12 aqui não é à toa. É Jesus dizendo: nunca mais vocês andarão de cestos vazios. Pode chorar mesmo. Porque o Deus da palavra está dizendo assim: nunca mais as noites serão turbulentas. Nunca mais as madrugadas vão ser preocupantes. Porque o que eu coloco no cesto de vocês a partir de agora não faltará para vocês e não faltará para os demais. O Jesus que cura as emoções é o Jesus que começa a suprir todas as necessidades. E ele falou para mim: mulher, te prepara, porque eu estou trazendo um marco para a vida de vocês. E coloco agora sobre a mão de vocês a providência tão oportuna e necessária. E a pergunta que ecoava na casa: como vai ser e como vai ser pago? Jesus está dizendo: já está pago, porque eu sou o provedor daquele lugar. É 12 cestos cheios para nunca mais discípulo andar de cesto vazio. Que loucura, Jesus. Que loucura. Tem que sair da mão dos discípulos. Pastora Jéssica, fica de pé. Gustavo, pega na mão da Nalda.
Não, eu vou dar um pulo lá em Brasília, porque eu estou com a minha família. Mas quando eu voltar, aquele carro está lá fora, é seu. Só para quem veio adorar Jesus. Abre a boca para dar glória. Estou sentindo a graça de Jesus. Se eu tivesse condição, o carro ficava agora e eu nem voltava, eu ia de avião. Mas como eu tenho que ir em Brasília ainda, eu chego em Brasília e o carro volta para a tua mão, porque o nome de Jesus vai ser glorificado na tua vida. Cadê você que pode abrir a boca e dar glória? Tem que sair da mão do discípulo. Fica de pé dando glória para Jesus. Tem uma graça aqui, tem uma graça aqui, tem uma graça aqui. Tem uma graça aqui, tem uma graça aqui. Quem pode dar glória para Jesus? Tem uma graça aqui, tem uma graça aqui. Quem pode dar glória para Jesus? Quem quer receber renovo da parte de Deus aí agora? Quem quer encher o cesto da graça dele aí? Quem quer? Jesus está dizendo assim: você vai sair daqui com o cesto cheio nessa noite. Você vai sair daqui com o cesto cheio nessa noite. Hoje toda a prisão está sendo quebrada, porque nunca mais você estará com o cesto vazio. Recebe aí agora pão e peixe da parte de Jesus. Parece que eu estou sentindo aquele abrindo o caminho nas águas. Parece que é esse. Eu estou sentindo essa conexão aqui. Vamos. Faz romper. Quem pode adorar Jesus? Quem pode adorar Jesus? Tem alguém aqui para adorar Jesus? Eu vou deixar você adorar. Ora pra cá, abre a boca para adorar. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. E Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper das fontes em meio ao deserto. Só quem quer receber o Espírito de Deus, recebe aí agora. Seja tocado por Ele 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 agora. Que Deus já tem. Que Deus já tem. Faz romper as fontes em meio ao deserto. Dá lugar. E haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Os rabos Deus te dá escape e livramento. Você que quer mais de Deus, encher seu cesto de glória, encher seu cesto da presença. Sai do lugar e vem aqui na frente. Você que quer o cesto cheio da presença de Deus. Tem pão da palavra e tem peixe que é
almas que Jesus vai colocar no seu cesto. Vai orando, porque Jesus vai renovar. Quem não é batizado do Espírito Santo, começa a dar glória para Jesus aí agora. Jesus vai começar a te encher aí agora. Rebaia. Oracamandu que alabaracé. Receba o Espírito Santo, da cabeça a ponta dos teus pés aí agora. Deus destrava o teu corpo aí agora. Destrava a tua língua aí agora. Começa a receber a presença de Jesus aí agora. Quem vem vai dando glória. Alabaixa, é queimando, caimandaca, macaracha. Ele é acabando que ela mancanda. Agora, recebe a graça de Jesus aí agora. Seja cheio. Das fontes em meio ao deserto, Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, Aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. Isso! O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. Coloca a mão para receber aí agora. Alto. Senhor Jesus, dentro de 30 segundos, Jesus, eu profetizo que o cesto desse homem e dessa mulher vai ser cheio da palavra. Vai ser cheio de peixe que são almas. Não faltará palavra e não faltará almas na vida dele, na vida dela. Dentro de 30 segundos, quem não tinha o Espírito, Pai amado, eu profetizo que vai receber o Espírito. Quem não era renovado vai ser renovado. E uma apoteose de glória vai passear sobre esse lugar. Dentro de 30 segundos. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Quem quer presença? Pega agora! 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 Pega! Pega agora! Pega! 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 Pega a presença! Pega a presença! Pega a presença! Pega a presença! Jeová Jireh, tiras prover de novo. Eu creio em ti. E haja o que houver, e venha o que vier, irás prover de novo. Haja o que houver, e haja o que houver, tu irás prover